Olá a todos, meu nome é Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial aqui da ZQuest. Estou junto com o Lawrence Mello, responsável pela área de crédito aqui da ZQuest. E hoje a gente está aqui para gravar o podcast referente ao mês de junho, mas acho que a gente vai aproveitar para fazer um resumo do que foi o primeiro semestre. Lawrence, obrigado. E já começando, a gente teve um primeiro semestre bastante desafiador. Do ponto de vista macro, a gente viu uma série de movimentos estruturais importantes que trouxeram bastante volatilidade para os mercados, e eu queria entender a sua opinião do ponto de vista do crédito, né? Como que você enxergou esse cenário e como que esse cenário se traduziu em estratégias e posições? Não, legal, Ronaldo. Bom dia, né? Estamos aqui de manhã, pessoal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem. Ronaldo, como é que podemos falar? Desafiador, complicado esse primeiro semestre. Enxergamos a mesma coisa para o segundo semestre, né? E até assim, para a gente conseguir falar, nós temos que segmentar. Eu acho que o pessoal do macro já deve ter abordado aqui, mas várias coisas acontecendo do ponto de vista offshore, guerra, cadeia de suprimento, questão de juros e questão de inflação subindo e descontrolada nos países desenvolvidos. Isso gera uma consequência na reprecificação de ativos mundiais e no do Brasil também. O interessante, que eu acho que vou segmentar essa conversa, na parte Brasil, a gente tem sofrido um processo de inflação muito grande que força uma subida de juros e que boa parte também disso é uma inflação importada que a gente tem. Para o crédito, isso aconteceu da seguinte forma, passou meio que ao largo, porque boa parte dos ativos de crédito ou são atrelados ao CDI ou são atrelados ao IPCA com uma isenção de imposto, com um juro real embutido muito grande, ou seja, só pelo fato da pessoa estar na renda fixa e no crédito privado, ela já está acumulando riqueza com juro real positivo e bastante alto. Então isso faz com que a dinâmica dos ativos passem bem, muita demanda, muito dinheiro entrando, as empresas, principalmente dos segmentos que a gente atua, muito bem na sua parte financeira, balanços fortes, preparados para momentos ruins. Quando você junta empresa com balanço bom, saudável financeiramente e dinheiro entrando, isso faz um cenário positivo para as empresas que permite que elas emitam, melhore a sua estrutura de passivo e que vai fazendo uma estratégia que vai se autoalimentando, deixando as empresas mais fortes, ao mesmo tempo um segmento que vai performando cada vez melhor. Então foi isso que aconteceu um pouco aqui no primeiro semestre. Quase que dá para falar que ignora quase tudo que aconteceu no mundo. Foi Sim. Uma classe que viveu no mundo próprio, numa ilha, um pouco de bonança, né? Exato. Já na parte offshore, a gente com uma tese muito forte que a inflação americana e europeia, por consequência, muito alta, que a leitura do mercado e tanto dos Fed também um pouco mais leniente, achando que o problema ia se resolver de uma maneira mais rápida e que um choque de juros tão grande não seria necessário. A nossa tese vem se comprovando, mas ao mesmo tempo, quando você entra no mundo de crédito, você tem o efeito dos juros que a gente consegue capturar, mas aí você liga um botão de pânico nos investidores internacionais, junto com uma conversa de recessão e não recessão, que faz que tenha uma volatilidade nos preços, o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar e vai continuar, que tem feito com que a carteira não performe tão bem. A volatilidade disso tem sido grande, então tem momentos que a gente está performando bem, reduzimos o risco, mesmo assim você tem momentos que fica mais difícil, então é uma carteira que passou mais ou menos zerada ao longo do ano. Para o segundo semestre, a gente entende que vai ter uma continuidade disso. O que a gente tem buscado é fazer
com temas e histórias mais específicas, com que a gente tenha uma menor volatilidade e uma garantia maior de resultado dessa carteira offshore, que aí sim vai fazer com que o resultado dos fundos fique em linha com o que é esperado. Ótimo, Lawrence. Eu acho que a gente conseguiu fazer, olhando para trás aqui, um bom resumo do que foi a performance e o desempenho dos fundos e as exposições ao longo do primeiro semestre. E olhando para frente, como o Lawrence acabou de comentar aqui, talvez a gente tenha um cenário parecido, mas o importante é que os fundos têm estratégias que podem surfar, seja explorando movimentos, seja se defendendo de movimentos contrários. Eu acho que dependendo de cada mandato, a gente tem as ferramentas para trabalhar em diversas situações. Queria aproveitar só o gancho, Lawrence, e justamente perguntar esse ponto, né? A gente tem mandatos mais conservadores dentro da estratégia de crédito e tem mandatos mais arrojados, né? Os extremos aqui, a gente poderia falar que é o Azequest Lute com o Azequest Supra, né? No caso do Supra, onde a gente consegue explorar mais alternativas, mais estratégias, essa cabeça que você falou acaba se traduzindo de uma maneira mais efetiva, mais pragmática? Sim, mas até eu vou pedir uma licença e vou voltar um pouquinho para o caso do Lute, que vai ajudar a explicar também um pouco da estratégia do Supra. Com a PEC dos combustíveis, com a redução do ICMS nos combustíveis, o que você provoca? Uma redução da inflação em 22 e um aumento já contratado da inflação em 23. Isso gera uma consequência de forçar os juros em patamares elevados por mais tempo. Sim. Então, o que isso quer me dizer? Isso me diz que o mercado de CDI, o mercado de renda fixa, ele deve continuar atrativo todo esse ano de 22 e todo o ano de 23 também, fazendo com que os ativos performem bem e garantindo uma boa rentabilidade. Então isso meio que já meio que contrata uma expectativa de contratação de uma boa performance do Lute 2022 e 2023, uma vez que a gente falou que não tem eventos de crédito, o balanço das empresas estão resilientes. Conforme você vai aumentando o risco da estratégia, isso continua sendo verdade, e inclusive para empresas um pouco mais high yield, que elas vão estar com um bom balanço e pagando um spread de crédito bem. Então é onde a gente tenha focado muito montar o portfólio da carteira do Supra, né? E da carteira offshore, o que a gente está vendo após essa reprecificação que teve, muita oportunidade, muita coisa muito barato, numa história até semelhante com bolsa. O grande momento aqui vai ser timing, e esse timing está mais ligado ao passar por esse plico de inflação, principalmente americana, e o pessoal entender como vai ser o ciclo de juros, e aí você vai ter uma quantidade de ativos de risco de crédito, né, no mundo, que vai fazer com que a gente ligue e aumente o risco da carteira, de uma maneira que a gente consiga agregar alfa. A gente vem trabalhando com risco bem reduzido da carteira offshore e do Supra no que tange a parcela offshore. Ótimo, Lawrence. Só vou pegar aqui o gancho que o Lawrence comentou. Eu acho que o fato da gente ter uma gestão muito ativa dentro dos fundos nos permite acompanhar muito de perto os mercados e explorar isso que você comentou, né, que é o timing. Muitas vezes a gente tem uma percepção de preço que pode ser muito atrativo, mas eventualmente a conjuntura macro não nos permite tomar grandes posições direcionais. E o acompanhamento muito de perto com toda a tua equipe, eu acho que nos permite ter mais flexibilidade, mais agilidade para aumentar, reduzir, esperar as oportunidades dentro dos fundos. Lawrence, acho que é isso para esse mês. Não sei se você tem mais alguma consideração, mas olhar agora para o segundo semestre, acompanhando toda a nossa grade de fundos de crédito. Me coloco à disposição aqui pelo lado comercial. E, Lawrence, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Ronaldo, até mês que vem. E, pessoal, um bom mês para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima.